Eu acho que assim, por mais que algumas pessoas aqui não estejam experienciando algo do tipo, é muito significativo para todo mundo o processo que a gente vai entrar agora, tá? Exatamente por nós sermos humanos, nós sermos relacionais, experienciar um relacionamento faz parte, né, da nossa jornada aqui. E as coisas vão mudar de uma maneira tão significativa que eu estava tentando entender o que eu estava recebendo já há alguns meses. Ainda as coisas ainda pareciam muito picotadas para mim, sobre os significados de determinadas dinâmicas, por que certas coisas estavam vindo de determinadas formas. E eu sentia que estava sempre faltando uma peça ou outra, uma coisa ou outra não estava se encaixando para eu conseguir entender a amplitude da coisa. E não só entender a amplitude da coisa, eu tenho muito um papel de receber uma solução, tá? Então, quando eu brinco com as pessoas que eu faço download igual o Neo de Matrix, do tipo, agora você aprendeu chinês, agora você aprendeu... É tipo isso, eu aprendo a solução do problema, tá? E aí, o que que acontece? Essa dinâmica esquisita que a maioria das pessoas está experienciando tem um papel muito mais importante, muito mais significativo do que somente a nossa vida amorosa. Somente a gente achar um crush sabe? E fazer as coisas bonitinhas como manda um figurino social da coisa toda. Tem algo muito maior. E pelo fato de ter algo muito maior, obviamente, cada indivíduo tem um papel muito específico nisso tudo. Então, a gente vai falar muito da coisa toda de maneira ampla, mas eu também quero falar muito de maneira individual, porque como tem muita informação genérica na internet, as pessoas elas ficam extremamente confusas. Por quê? As jornadas elas são tão específicas e tão únicas e a gente não tem essas informações, a não ser que a gente seja uma pessoa completamente espiritualizada e aberta e, nossa, do tipo, cara, praticamente iluminada, né, a pessoa, para receber as informações. Porque nem eu tenho. Eu fico assim, caralho, mano, o que está acontecendo? Tipo, não tem resposta. Então, eu pensei em fazer algo seguindo esse padrão que a gente já está seguindo aqui, né, que eu, de certa forma, eu consigo dar um pouco mais de atenção, de uma maneira um pouco mais específica. Obviamente que não substitui uma consulta, nada substitui uma consulta, porque fazendo isso aqui eu não consigo manipular energia. Às vezes consigo, mas é muita gente, não dá. Então, mas eu sei que eu consigo, por exemplo, ativar o estado de consciência de cada um, sabe? Eu não vou conseguir trabalhar energeticamente, não vou conseguir curar energeticamente, porque isso somente mesmo numa consulta. Mas só o fato das pessoas elas conseguirem começar a ter um pouco de luz, um pouco de clareza, para mim já é o suficiente. Eu já acho que é um caminho andado para as pessoas conseguirem não só seguir em frente, mas para as pessoas começarem a cada um a entender o que vai ter que fazer daqui para frente, né? Achar suas soluções. Eu vou começar a estruturar, né? Enfim, fazer uma nova programação. Eu abri um outro, ainda nem comecei a divulgar não, mas eu abri um outro negócio, né? Porque no YouTube você pode abrir várias classes. Eu abri uma outra classe, tá? Quem quiser migrar para o outro, pode migrar para o outro. E a única diferença vai ser que no outro vão ter essas reuniões que vão ser mais focadas nessa coisa toda das conexões de alma. E não só num sentido de explicação do que é, mas da solução, tá? Porque a parada é tão bizarra e tão séria que a gente vai ter que entrar numa... Cara, a sensação que eu tenho é tipo quando você vai para a guerra e você vai servir antes, sabe? E você vai para o quartel e você vai fazer todo o preparo para você ir para a guerra depois. A batalha ela é basicamente entre as energias yin e yang, não só como os indivíduos yin,
os indivíduos Yang, mas internamente. A gente vai trabalhar muita coisa de curar as energias masculinas, tá? Muita gente já está em processo de curar as energias femininas, mas ainda vejo que falta muito ainda, falta muita coisa a ser trabalhada. Por quê? Pelo fato do masculino estar num nível tóxico tão surreal, as energias femininas estão muito feridas e muito magoadas. Então, assim, a gente vai começar a entrar num processo de curar essas energias, tá? Então, a gente vai aprender como curar o feminino que está magoado, que está dolorido, traumatizado. Como curar o masculino que está tóxico, isso internamente, tá, gente? Dentro da gente. Como curar o masculino que está tóxico, que está ferido. Como integrar essas duas energias para a gente conseguir ter essa harmonia. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue manifestar as outras coisas, não só para o nosso benefício, mas energeticamente para os demais. Por que isso tudo é muito importante, gente? Quem não fizer esse trabalho, a informação que eu tenho, quem não fizer esse trabalho, não vai estar apto a conseguir manifestar algo saudável. Por mais que a gente saiba, a teoria, o que é um relacionamento saudável, é muito mais difícil do que parece a gente manifestar isso. A gente fala assim, não, a gente sabe todas as regras, né, agora, porque a gente fica vendo na internet, que tem todos os lugares, tudo que a gente tem que fazer para ter uma relação saudável, e dizer não, e não aceitar toxicidade, e aquela coisa toda. Mas a gente, se a gente está muito ferida e muito debilitada, a gente não consegue nem perceber, às vezes, determinadas toxicidades, a gente não consegue nem perceber que a gente está sendo tóxica, a gente não consegue perceber nada. E a gente vai indo e em um ano atendendo várias pessoas, você vê a pessoa falando com tanta clareza, às vezes, dela, sabe, de como ela é vítima, e às vezes já aconteceu várias vezes eu falo assim, mas isso é que você fez? Isso aí, e a pessoa fica em estado de choque, porque ela vê que ela tem como se fosse um espinhozinho na sola do pé, sabe, pequenininho, que está lá há anos e já, tipo, e que causa todo um dano no sistema nervoso da pessoa inteiro. Mas a pessoa não, quem causa isso em mim é fulano. Tipo, não, a parada é nela, sabe? Tá dentro dela ali, é ela que causa. E o que acontece é que fulano, que ela tá lidando, é o gatilho. Mas o defeito tá nela, o defeito de fábrica dela, entendeu? Só que as pessoas, a gente às vezes não consegue ver essas coisas. Então, a gente vai fazer esse trabalho para a gente tentar curar o máximo de coisa, a gente conseguir curar. Por que eu quero fazer isso, gente? Cara, nessa minha transição do eclipse, eu passei tão mal, mas tão mal, mas tão mal. A sensação que eu tinha é que eu estava absorvendo o lixo de todo mundo. E não era um negócio só meu, era o lixo de todo mundo. E era muita tristeza, era muita depressão. E eu ficava assim, gente, as pessoas... Era como se o universo tivesse me colocado para sentir o que as pessoas estão sentindo. Por que o universo faz isso comigo? Me mostra o que as pessoas estão sentindo. Porque só assim eu vou conseguir saber o nível, o grau da merda. Vou botar assim. Porque eu tenho uma configuração que eu tenho tendência a superar coisas muito rápido. Para eu entender uma pessoa que não tem essa mesma facilidade, eu basicamente eu precisei experienciar nesse eclipse. Cara, foi tipo assim, uma das piores sensações, assim. Porque parece que eu peguei o lixo de todos os homens, de todas as mulheres, e começou a processar. Eu falei assim, gente, agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Eu sempre falo isso, né, gente? Tipo assim, não. O dia que eu vou morrer vai ser 22 de... Falei, agora eu vou. Porque era muita dor que eu sentia. Era muita tristeza. Era um negócio insuportável. E aí eu entendi, depois quando eu comecei a voltar, e aí eu começo a processar, né? Os downloads das coisas. Que tem muita gente que vive assim. E eu fiquei assim, gente, como é que as pessoas aguentam viver assim? Essa tristeza profunda, sabe? Por isso que tem gente que está muito desesperada, que está muito doente, que fica, que a gente fala brincando, né? Eu tenho essa coisa de brincar, porque eu penso assim, eu brinco muito, porque se eu ficar validando determinadas coisas, as pessoas elas ficam estimuladas a continuar daquele jeito. Então, quando você dá aquela brincada, dá aquela zoada,
estimula a pessoa não levar aquilo tão a sério. Porque tem gente que tem tendência a ficar assim, né, nossa, né, caramba, muito ruim que o Robesval fez isso com você, né? Aí a pessoa, aí ela gosta, não, eu sofro muito. Se você dá uma zoada e fala assim, pelo amor de Deus, né, cara? Aí a pessoa, ela, ela perde um pouco o drama, sai um pouco do drama. Mesmo eu utilizando esse tipo de psicologia, eu tenho total noção de que tem gente que, às vezes, a pessoa, eu entendo pela entonação, assim, que a pessoa vai brincar com a própria situação, mas que a pessoa sofre muito, que a pessoa sente muita dor, porque, às vezes, ela não consegue receber com clareza o que está acontecendo, ela não consegue saber o que acontece com ela para ela se curar sozinha, ela não consegue entender aonde ela busca ajuda. É muito, assim, é uma amplitude muito grande. Então, por exemplo, a gente está aqui reunida, a gente tem consciência mais ou menos de como a pessoa daqui do grupo funciona, a gente tem uma noção, né? Mas eu que lido com a parada toda aberta, cara, vocês não têm noção de como as pessoas são doentes. É muito surreal, é muito surreal. Assim. Por isso que eu falo, gente, se considerem privilegiados, se considerem super para frente no negócio, porque o nível está muito ruim, ainda tem muito trabalho a ser feito. Eu espero de verdade, assim, que se eu conseguir fazer com que pelo menos as pessoas elas compreendam o porquê, mesmo que elas não consigam entrar nesse processo de se curar, porque realmente é muito complicado, mas se pelo menos elas conseguirem entender o que é e os porquês, eu já me dou por satisfeita. Dentro da escala de cinza que vai entre o branco e o preto, infinito. Então é isso. Por mim, eu acho que no final de semana a gente já pode começar. Quem não viu o primeiro vídeo das conexões de alma, veja, para não repetir, né? Para a gente não repetir nada. E aí vocês podem começar a fazer perguntas dentro daquelas temáticas. Eu vou dizer para vocês depois quais são as temáticas. Eu acho que eu disse já quando eu postei, né? Que dentro das conexões de almas a gente vai falar sobre almas gêmeas, que aí pode envolver familiares, amigos, filhos. A gente vai falar de chamas gêmeas. A gente vai falar de parceiros de ascensão, que é algo que surgiu, que não tem muito tempo. E que eu fiz um download maravilhoso sobre isso. Nossa, cara, tipo, plim! Tudo se resolveu no mundo com esses downloads que eu fiz agora. Então, a gente vai falar sobre parceiros de ascensão. A gente vai falar sobre karma, de novo, a gente acaba entrando em karma, porque a base de tudo é karma, mas também tem a vertente onde, cara, tem várias ramificações que a gente vai trabalhar, tá? Para vocês entenderem bem. Para vocês verem onde vocês se encaixam, para vocês verem como lidar e também não só. Porque o que pode acontecer também? As dinâmicas vão todas mudar. Então, você pode estar lidando com uma situação hoje e essa dinâmica, tipo, você já aprendeu o que você tinha que aprender nessa dinâmica. Pum, acabou, você vai para outra. E a outra já é outra parada, entendeu? Então, assim, hoje você está numa conexão de almas gêmeas maravilhosa, incrível, pum, pulou, você pode ir para um parceiro de ascensão. Aí começa a viver o estresse, entendeu? É assim que vai ser o rolê. Por que eu falo que é importante a gente se adiantar e começar a processar determinadas coisas? Porque quanto mais adiantado no processo de cura a gente está, menos lição a gente tem para aprender. Quanto menos lição a gente tem que aprender, menos estresse a gente atrai. Essas conexões, elas vão acontecendo para a gente realmente trabalhar no processo de ascensão. Seria muito lindo, eu sempre falo assim, se a gente recebesse um manual quando nascesse e a gente lesse o manual e está tudo resolvido. Tipo assim, não, em 2020 nós vamos entrar em ascensão planetária. O que é ascensão? Tá, não, eu tenho que curar isso aqui. Aí você vai lá fazer essas coisas. Não é. O universo, ele põe as situações na nossa cara para a gente vivenciar. E aí a forma como isso veio para a gente trabalhar, né, as coisas que a gente fica... Cara, e é muito louco que a gente não está trabalhando só coisa dessa vida, a gente está trabalhando coisa de outras vidas. A gente simplesmente está curando nossa ancestralidade toda. Por isso que a gente sofre tanto. Está muito ruim o negócio, gente. Pensa que a gente está em 2020, a gente está curando coisas, sei lá, desde o ano 1000. Com estado de consciência, por isso que
essa questão do estado de consciência está vindo para a gente muito forte, porque, cara, com o estado de consciência, metade dos problemas ficam resolvidos porque a gente consegue ter uma amplitude de compreensão, a gente consegue compreender mais determinada coisa e a gente consegue estar mais aberto em determinada direção. Então, assim, outra coisa que eu sempre falo, gente, as jornadas aqui são muito individuais. Percam o hábito de olhar para o amiguinho do lado, que o amiguinho do lado tá mais evoluidinho. Não existe isso. Tá? Fulaninho é mais espiritualizado que eu, fulaninho é mais... Não tem isso, cara. Todo mundo está no lugar certo. Enquanto você estiver buscando expandir seu estado de consciência, você está no lugar certo. Para onde você vai, muitas vezes não é da sua responsabilidade. Isso está pré-determinado pelo seu eu superior. Isso está pré-determinado dentro da sua jornada. Se não estiver escrito que você vai ser iluminado nesta vida, você não vai ser iluminado nesta vida. Então, relaxa um pouco, gente, tá? Não entra nessa vibe que eu falo da psicose espiritual, porque não é também para a gente ficar psicopático o negócio. É para a gente se abrir amorosamente, no sentido de que a gente sabe que aquilo ali pode não salvar a gente, mas pode ajudar em alguma coisa, que pode ajudar a gente a curar alguma coisa. E aí, quando vocês perceberem que as coisas estão mudando, que as coisas estão, que você está colhendo benefícios daquilo ali, você vai experienciando as coisas à sua volta já com o olhar da mudança. Isso é que é legal. Então, se você está numa visão muito psicopática das coisas, de que eu tenho que curar, eu tenho que evoluir, eu tenho que... Pelo desespero, você não integra. Eu já lidei com várias pessoas que tecnicamente sabem muita coisa, mas a pessoa não consegue, por exemplo, sentir. Não consegue sentir nada, porque não integrou. A coisa não fez efeito. Você saber muito de espiritualidade na teoria pode ser muito bonitinho, mas não é coisa que nada. Não é nada. Como você vai conhecer várias pessoas na sua vida que você conversa com ela sobre espiritualidade, ela vai ficar assim, né? Ela não sabe nada sobre ascensão, ela não sabe nada sobre nada, mas aquela pessoa é plena e a pessoa manifesta tudo, e a pessoa é abundante, a pessoa é feliz, sabe? Porque a pessoa sabe, a pessoa tem noção que a felicidade está interna, mas a pessoa de teoria, ela não conhece. Então, relaxa um pouco, gente, sabe? De estudar muita coisa, curte as coisas, sabe? Quando uma informação chegar a você, olha que interessante, vamos ver essa informação. Aí você vê se aquilo serve para você, não, vou botar em prática. Tenta botar as coisas em prática, sabe? Isso é você experienciar o processo. Porque eu costumo dizer que quando a coisa realmente acontece, a mudança realmente acontece, as pessoas elas perguntam para mim, mas como você se sente? Igual, me sinto igual. Sabe? Ué, mas você... As pessoas acham que o quê? Que você vai sair voando ou qualquer coisa do tipo? Não, gente, não acontece coisa do tipo. Você se sente igual. Só que o estado de consciência é diferente. Então, a manifestação é diferente, tem menos coisas é diferente, a intuição fica diferente. Muitas das vezes, vocês vão estar mudando, mas vocês nem estão percebendo. Porque as pessoas elas ficam buscando, as pessoas acham que elas vão, sei lá, cara, virar o super-homem. Mulher Maravilha. E aí elas vão saber que elas estão evoluindo. Não, gente, às vezes você não consegue nem notar fisicamente, entendeu? Porque se você mudou algo no subconsciente, você realmente não vai conseguir, às vezes, compreender. Às vezes você tinha um hábito que era consequência de algo que estava no seu subconsciente. Você mudou aquilo no subconsciente, você vai manifestar aquilo, talvez deixando de ter aquele hábito. E aí, um belo dia você vai perceber, eu falei, caramba, eu parei de fazer aquilo, né? Entendeu? Então, tem coisas que são muito imperceptíveis, que vocês podem achar que não estão mudando, mas estão, tá, gente? Essa fonte, tá? Isso faz com que aumenta, né, a intuição, a conexão com a fonte e tal. E depois que eu tive isso, aí eu comecei a processar. Consegui processar, porque antes era como se
eu tivesse, nos últimos meses, fazendo download de uma coisa que eu não entendia a língua. Olha como é que a parada é muito bem feita, no final das contas. Que eu falava assim, tá desencaixado, tá faltando alguma peça. Eu ainda não tô entendendo, porque ainda não tá encaixando, porque não sei o quê. É porque eu tava recebendo as coisas numa língua que eu não falava ainda. E aí, quando eu recebi a ativação de Kundalini, é como se eu fiz o download, Neil aprendeu a falar chinês. Aí Neil consegue entender o que estava recebendo agora, entendeu? Eu consegui montar a parada toda, entender todas essas conexões que a gente está experienciando, o porquê dessas conexões, várias vertentes, né, várias ramificações dessas conexões. Por isso que vai dar para tipo, ajudar todo mundo, o máximo de pessoa que der. Como isso vai se desenrolar e o que a gente vai precisar fazer para ter um progresso, para a gente não ficar nessa roda, porque se a gente não ativar, a gente vai ficar nessa roda. Quem não está experienciando vai entrar. Quem ainda não está vivendo vai cair no negócio, entendeu? Então, assim, por que também é muito importante a gente trabalhar a questão do ego e trabalhar muitas questões emocionais? Porque a gente tem que entender que quando a gente começar a entrar num processo individual, né, de mudar, a gente vai conseguir mudar o outro não por imposição, mas energeticamente. Não só energeticamente, do tipo assim, eu só vou sentar aqui e minha energia vai curar os outros, mas quando você começar a entrar na sua verdade absoluta, você vai parar de atrair pessoas que não estão em ressonância com você. Se você aceitar essas pessoas para sua vida, elas não vão estar motivadas a mudar. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, e vocês vão ouvir eu falando o tempo inteiro. Uma loja que não vende mais, fale. Um sistema que não funciona mais, desmorona. Tudo na vida é assim. Então, não adianta a gente, teoricamente, saber que a gente quer materializar um relacionamento saudável e a gente continuar aceitando toxicidade daqueles que a gente se relaciona, né? Quando a gente continuar aceitando a toxicidade que vem das energias opostas, elas vão continuar confortáveis, entendeu? As energias femininas estão exaustas de lidar com essas energias masculinas, tá? E aí agora tá tendo um empoderamento que é energético. Vocês podem ver que tá todo mundo falando assim, cara, não aguento mais, do tipo, é nível sentir ranço, é nível não ter mais vontade. Antes a gente sentia o ranço, mas a gente já tinha, não, mas aí, não, mas aí você ainda tinha aquela vontade de receber a pessoa de volta, ou de receber a pessoa, né, que não é de volta, ou de experienciar alguma coisa com a pessoa do tipo, não, porque eu sou forte e se eu receber a pessoa, ela vai se curar com o amor do meu coração. Mano, não. Por que a parada não se materializou? Que é exatamente para mostrar pra gente que não é assim que funciona. Que não vai funcionar assim. Que da mesma forma que a gente precisou passar por esse perrengue todo e comer o pão que o demo amassou para a gente ativar o nosso processo de cura, a energia Yang também vai ter que passar. Então, por que a gente vai trabalhar aqui energia Yin e energia Yang? Porque a energia Yang dentro da gente vai brigar com a energia Yin, nossa, que já está em processo de cura. Então, naquela hora que você fica assim, revoltadinha e nervosinha, querendo botar culpa em Rubesval, é a sua energia Yang, que não quer mudar, que não quer ceder. Então, a gente tem que pensar que todos os Yangs, os internos e os externos, vão começar a relutar. Porque se você convence a energia feminina a ficar do jeito que está, eles não precisam mudar, e mudar dói. O que eu falo, gente, vocês vão lidar com isso, não é só em relacionamento amoroso, vocês vão lidar com isso com o pai, com o irmão, com o amigo. Vocês vão ver a quantidade enorme de homem tóxico sendo empurrado para mudar e não querendo mudar, e eles vão forçar a barra e vão querer arrastar todo mundo com eles para o fundo do poço. E é a hora que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser firme. O nosso masculino vai querer arrastar a gente para o fundo do poço, entendeu? Então, assim, eu pude experienciar isso. Que não só eu vi
o meu lado yang muito ruim, muito ruim. Eu falava assim, gente do céu, quantos machos tóxicos tem dentro de mim ainda, entendeu? E não adianta, por mais que a gente dentro do estado de consciência, a gente tenha noção do que precisa ser curado, uma outra coisa que eu entendi nesse processo, nesse download todo, é que por mais que a gente ache que, não, conscientemente a gente está processando, tem coisas que precisam de ativação, gente. Então, é a mesma coisa que você achar que você vai botar uma panela no fogo e não vai ligar o fogo e a água vai ferver. Então, as ativações do universo precisam acontecer para determinadas mudanças acontecerem. Eu acho que vai ser bem legal, no sentido de que se todo mundo vê com leveza e, cara, aquela vibe, né? Que todo mundo é inteligente, a gente faz piada, a gente dá uma zoada, a gente ri, aí depois a gente desliga o vídeo, a gente fica assim meio que, mano, aí começa a processar as coisas, né? A gente aqui, a gente fica rindo, né? Assim, tá vendo? Aí, né, a ressonância das coisas que eu falo vem depois, quando você bota a cabecinha no travesseiro, que você fica assim, que eu sei, eu vejo as cabecinhas de vocês. Isso que está acontecendo, gente, não é a primeira vez que acontece, não é a primeira vez que existe ascensão planetária, não é a primeira vez que a gente tem que fazer essas integrações energéticas. As chamas gêmeas, elas são ativadas de tempo em tempo. Elas vêm em ciclos fazer o trabalho aqui. Da mesma forma que os trabalhadores de luz, eles são mais contínuos, né? E eles vão sendo classificados de acordo com a necessidade. Mas as chamas gêmeas, como elas são uma quantidade muito pequena, elas vêm num período que calculo eu que seja mais ou menos entre 12 e 18 anos. Tem uma ativação de chamas gêmeas e depois tem outra ativação, são os períodos um pouco maiores. Não, nada disso é uma coisa exclusivamente deste tempo, tá? Então, o que eu falo que a gente não pode achar que a gente é super especial e que o planeta depende da gente para estar funcionando. Lógico, é uma tarefa? É. Uma tarefa árdua? É. Mas eu quero que vocês vejam muito num sentido de benefício próprio, tá? De vocês colherem satisfação pessoal. E que quando vocês começarem a fazer isso, vocês vão ver que é quase que viral. Né? É horrível a gente usar esse termo no meio de uma pandemia, mas é viral. Porque você vai começar a viver numa verdade absoluta e você vai começar a lidar com as pessoas e você vai começar a contaminar as pessoas com aquela energia e aí o mundo vai indo. A lógica é essa. Por isso que é dito o tempo inteiro na espiritualidade que você não pode ficar o tempo inteiro validando o outro, você tem que olhar para si. Quando você olha para si, primeiro, conserta em si o que você não gosta no outro, muda em você o que você não gosta fora. E você vai entendendo que a felicidade é interna, que o amor é o próprio. E tudo isso, você entra numa máxima vibração, e se o fulaninho do lado fizer isso, você imagina, gente, que planeta é esse que a gente vai viver? Incrível. Entendeu? Então, alguém tem uma pergunta? Não estou lendo o chat por agora. Pois é. E aí, foi muito louco, porque a partir disso, o rádiozinho sintonizou e outras coisas começaram a vir que nem para-raio, assim. Foi muito louco. Eu falei, Jesus, a Flávia não existe. Cara, e assim, vocês vão começar a perceber, por isso que eu falo, gente, tenha paciência, cada um com seus processos, porque a tendência, assim, é quem está aqui mais conectado comigo já está num processo mais ou menos parecido, porque eu já sei que não vai vir gente que está muito distante, porque tem um desnível, aí eu não consigo fazer, entendeu? Mas vocês vão começar a perceber que como o corpo manifesta, se você está fazendo certo, se você está fazendo errado. É nítido, você começa a ficar muito nítido. Você sentiu um incômodo no peito, você só relaxou quando você fez o que você tinha que fazer. Quando você ouviu a mensagem, você fez o que tinha que fazer, você relaxou. Tá?
uma coisa que vocês vão começar a perceber é como vocês começam a experienciar uns estados de plenitude e felicidade quando você começa a fazer isso constantemente. Então, quando as pessoas falam de plenitude, que a felicidade está interna e tal, cara, quando você começa a receber essas mensagens, né, que na verdade a gente sempre recebe, mas a gente não ouve porque a gente não está aberto. Mas a gente começa a abrir, a gente começa a ouvir e a gente começa a fazer. Quando você começa a fazer, você começa a manifestar toda uma realidade favorável para você, e aí você começa a entender que, mano do céu, tipo, a gente passa perrengue porque a gente não ouve, só por isso, porque tudo a gente recebe, o que a gente tem que fazer, para onde a gente tem que ir. E aí, o que vai Sim, e eu acontecer? tava super relutante. Pois é, Super. aí quando a gente começa a manifestar um monte de coisa favorável, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, você vai fazendo o quê? Vai ficando feliz. E aí você vai ficando, tipo, feliz o tempo inteiro. E daqui a pouco o que acontece? Quando você começa a experienciar algum estado oposto à plenitude, você já tem isso como alarme. Você começa a já saber que tem uma coisa errada. Porque o nosso estado é de constante plenitude. Quando você não está experienciando plenitude, é porque alguma coisa está errada. Entendeu? Então, por exemplo, hoje para mim é, alarme é quando eu estou infeliz, assim, me sentindo infeliz, depressiva. Eu sei que eu tenho que olhar alguma coisa que eu não estou olhando, que é alguma coisa que eu estou fazendo errado, sabe? E normalmente eu vou olhar e realmente alguma coisa que eu tenho que mexer internamente. Às vezes já não é nem mais coisa física ou material, é mais coisa que eu tenho que fazer, é mais. Aí eu fico assim, ai, não, tô entediada, vou arrumar o que me preocupar. Aí eu arrumo alguma coisa e fico lá dando looping. Aí eu começo a ficar infeliz, entendeu? Então, assim, a gente começa a ter vários estados como bússola para a gente saber se a gente está indo certo, se a gente está indo errado, entendeu? E a gente, uma coisa engraçada é que a gente tem o hábito de sempre nessas. A gente vai falar muito sobre isso. Que a gente tem o hábito de se colocar como vítima, né? Dentro dessas conexões. Porque como a gente assume a postura de perseguidor e a outra pessoa de corredor, nem sempre tem essa dinâmica, tá, gente? Mas às vezes tem essa dinâmica, a gente começa a se ver como sofredora, porque a gente tá querendo uma coisa que a gente não tem, a gente não recebe reciprocidade, a gente não tem, enfim. Tem toda uma lógica para essa dinâmica existir, que eu vou explicar em algum momento. Mas a mensagem foi claríssima. Mas é o que eu estou te Nossa, falando. Você fazendo isso sem resolver as suas questões do seu lado, também não é pronto. benéfico, porque você não sai, Não, você não modifica o negócio. é. Agora você entendeu que você tem a sua parte para resolver. Com Entendeu? certeza. Então, isso que a gente vai E começar a trabalhar aqui também, para vocês começarem a ver quais são as suas funções no negócio. Porque não é só você ficar achando que eu não mereço. não é alecrim, ninguém aqui é alecrim dourado, né? Senão nem Não, mas tava tem um aqui. monte de alecrim dourado. Tem um monte de alecrim dourado, tem um monte de Bela Adormecida Cinderela, gente, uma plenitude. Vocês não vêm com karmas passados, vocês são tudo assassina, tudo psicopata de outras vidas. Aí a gente vem agora para passar esse negócio, porque a gente fica com merda. Isso que eu falo. Fizeram bruxaria para os outros, pegaram o marido da cicrana, tudo vocês fizeram nas outras vidas. Aí agora a gente vem assim, passar o quê? Conexões de alma, parceiros de ascensão, chamas gêmeas, é isso. Existe a nossa função, tá? Que a gente vai tentar ver o máximo do que é a função de cada um de vocês dentro dessas dinâmicas. Vocês terem o hábito de saber reconhecer isso. Quem não está numa Pô, dinâmica isso é muito difícil. é muito difícil. Mas Isso é muito difícil. a gente consegue adquirir uma sensibilidade que também vem com o processo. Você vê, você já está conseguindo ouvir, vocês já estão conseguindo ouvir os guias, vocês já estão conseguindo ouvir os superiores de você, experienciar mais os sonhos e ter mais clareza nesse ponto. Isso tudo já é uma abertura para vocês saberem reconhecer quais são as funções dessas relações, sabe? Então, assim, não só as dinâmicas atuais, mas as próximas, né? Quem tiver no karma de trocar de dinâmica, de sair de um e ir para outro, enfim, já saber, já tá mais cascuda para saber o que tem que ser feito ali, tá?
Então, o que a gente vai tentar fazer o máximo é curar o máximo de coisa que a gente consegue curar conscientemente, que estiver dentro das nossas possibilidades, porque tem as partes onde são curadas pelas ativações energéticas. O que tiver que ser curado karmicamente, né, dentro dessa dinâmica, aí tem que esperar para vir, entendeu? Que realmente a gente não tem controle, porque isso aí é só na hora mesmo. Mas só o fato de você ter consciência, de você conseguir ler isso, já facilita muito o processo. Você vê que a quantidade de gente que já está experienciando, você conseguir receber a mensagem, você fazer aquilo, você sentir que, caramba, sabe? Era isso. Teve uma pessoa que eu conheci, que ela estava há 6 anos numa dinâmica de chama gêmea. Ela já estava num ponto já que ela já vivia igual um zumbi, né? Porque nada muda, nada se altera, e a pessoa não fazia o trabalho espiritual para se conectar, ela ficava o tempo inteiro validando a matéria, não via a conexão dela com algo espiritual antes de tentar ver o material. E ela estava 6 anos já. Quando ela me conheceu, eu comecei a falar assim, cara, não, mano do céu, faz isso, isso, isso. Cara, tipo, muito louco. A parada mudou, assim, em questão de meses. Ela resolveu coisas que ela não tinha resolvido em 6 anos. Então, por quê? Validando a informação da internet. Validando que a conexão de chamas gêmeas é muito bonita. Você tem que ter paciência com o seu twin. E tá. Mano, você não tem que ter paciência com porra nenhuma, porque se você tiver coisa a resolver, você tem que ir lá resolver. Entendeu? Você tem que bater na porta e falar assim, então, olha só, a minha parte de resolver o rolê é essa aqui. Vamos resolver? Ah, não quero resolver, fecha a porta. Então tá, olha só, universo, tentei. Tem alguma forma? Aí você se conecta com o seu superior. Tem alguma forma de eu resolver assim, esse idiota? Não. Então vamos passar para a próxima. Entendeu? E você vai fazendo o trabalho. Mas não, quer ficar esperando o amor, esperando ser amada, esperando... Esse é o tipo de coisa que a gente vai começar a dar uma afastada. Por quê? Essas coisas elas vão vir. Só que elas não vão vir fake, igual é agora. Porque agora tudo é fake. Tá? Essa sensação, querer viver o amor, tudo é fake. Porque a parada que vem, a parada é real. O amor que vem é incondicional, é pleno, é lindo, é limpo, entendeu? Só que você só vai conseguir experienciar isso se você não tiver com essa casca, essas cascas que a gente tá, entendeu? Então, serão belos meses de muito trabalho, mas de muita diversão, porque a gente vai rir muito. A gente tem que rir, né? Porque senão a gente veio aqui para passear, né? A gente veio aqui para pagar, mas a gente veio aqui para passear também. Então, mas é que eu falo que não tenta forçar, porque ativação isso é muleta, tá? E a gente não pode tirar a muleta sem estar curado. Se a gente está com a perna quebrada, a gente não pode tirar a muleta. A gente não vai conseguir andar. Então, você tem que curar a perna para tirar a muleta. Então, os processos eles são muito mais complexos do que as pessoas acham. Fulano não consegue parar de fumar. Você não pode tirar o cigarro de uma pessoa que usa o cigarro como muleta para alguma coisa. Você tem que entender profundamente o porquê que ela fuma. Inicialmente, você às vezes até bota um substituto para ela, entendeu? E aí depois, quando ela começa a se desvencilhar emocionalmente do vício, né? Porque muitas vezes a pessoa desvencilha quimicamente, depois psicologicamente, depois emocionalmente. E aí você tem que dar para ela um substituto que cause as mesmas ativações nesses sentidos, mas que seja mais fácil dela também não usar como muleta. Entende? Então, assim, tem todo um trabalho que é feito, você não pode tirar essas conexões que a gente passa, tá? Na verdade, as pessoas ficam, não, mas a gente fica obsessivo, a gente pensa na pessoa o dia inteiro e é um negócio que não tem como você parar de pensar, sabe? Isso é um negócio que a gente vai ter um problema muito sério a partir do momento que quem tiver que desconectar, vai desconectar, quem tiver que ficar mais tempo, porque ainda tem coisa para resolver, vai ficar, tá? Mas vai ser o mesmo efeito de uma pessoa viciada em alguma droga ou viciada em alguma coisa, entendeu? Vai ter que substituir por alguma coisa, porque quando você fica anos, você fica viciado na parada.
impressionada como esse eclipse mudou coisas que eu não esperava e, graças a Deus, o incêndio não aconteceu. Não, Porque eu confesso, quando tu falou, eu fiquei me segurando para não chorar no vídeo. não, e aí, o pior é que eu falo assim, gente, as pessoas são sensíveis, eu tenho que tomar um cuidado quando eu falo essas coisas. Porque assim, eu não sou uma astróloga psicopática, BuzzFeed. sabe? Eu Não é tento BuzzFeed. ver, não, eu tento ver. Mas o que acontece? Hum. Eu tento não ser muito negativa, tá? Sim. Mas quando é coisa de trânsito, eu prefiro falar, porque tem como a pessoa prevenir, entendeu? Então, se é uma coisa muito séria, do tipo, porque eu vi nitidamente determinadas coisas acontecendo, que isso tem como remediar. E é muito Sim. louco que quando eu canalizo coisas que dá para remediar, eu falo. Mas tem coisas que às vezes vai acontecer que eu não recebo, que não é para eu falar, entendeu? Então, tiveram coisas que aconteceram, por exemplo, que eu não escuto que aquilo vai acontecer. Eu escuto de uma maneira muito, vou dizer assim, de uma maneira muito lúdica, sabe? Como é que é? É tipo passagem de ciclo, sabe? Tudo muito lúdico, muito bonito. É assim que eu recebo. E eu passo como eu estou ouvindo. Não passo Não, como eu tô... mas tu sabe que foi ótimo tu ter me falado dessa questão do fogo, porque depois disso eu fiquei fazendo que nem você falou, né? Perguntando, gente, vocês estão tomando cuidado? O registro do fogão, né? Do gás está fechado? Tá tudo bem? Estão fechando o fogão direitinho? E aí teve um dia que eu tava aqui no quarto e eu comecei a sentir um cheiro estranho. Aí eu, caraca, é o gás vazando. Aí saí correndo desesperada. Gente, vocês estão sentindo esse cheiro? Aí minha tia percebeu que das 4 bocas, 3 estavam meio ruins e estavam saindo as chamas de forma diferente. E estava saindo um cheiro de queimado. Aí no dia seguinte eu fui correndo no centro comprar, trocar tudo. Eu vi o fogão, cara. Eu vi o fogão nitidamente. Quando eu tava falando, eu tava vendo o fogão, tava vendo o bujão, tava vendo tudo. Pois é, minha tia, não, depois a gente vai. Eu falei, não, vamos agora, vamos agora. Eu saí louca. Então, gratidão pelo aviso, porque de repente, se você não tivesse avisado, eu não teria me tocado disso, porque depois que tu falou do incêndio, eu fiquei atenta a todo o movimento, sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu. Oi, amor. Renata. Eu queria voltar lá no início da live sobre essa coisa da energia yin yang. Primeiro assim, tô revoltadíssima com o universo, sabendo que eu vou me matar internamente para equilibrar esse lado yin yang. Mas, falando sério agora, assim, você falou que, por exemplo, as ativações yin começaram lá em 2012 e até hoje a gente vem passando por esse processo. Isso significa que as ativações yang que estão começando agora vão levar a vida toda, né? Muito tempo, muito tempo. Tá? Ainda eu não vejo, assim, é um processo demorado, tá? Mas eu não vejo a gente funcionalmente experienciando talvez a coisa como tem que ser. A gente é como se fosse a nossa geração, nós somos os catalisadores, nós somos os construtores, nós somos os que estão fazendo. A gente é tão cagado, nosso karma é tão cagado que a gente escolheu nascer nessa época, todo mundo, para fazer essa transição, entendeu? E aí, quem vai experienciar a parada já mudada, acho que nem Eric. Acho que nem Eric. Eric ainda vai pegar um negocinho ruim ainda. Então, acho que nem ele vai experienciar o negócio 100%, sabe? Porque, cara, se você pensar como a evolução humana é lenta, né? Como as coisas se dão. Olha, cara, olha o patriarcado. Olha quanto tempo o patriarcado levou para ser construído. Lindo, né? Desse jeito. Quantos milhares de anos o patriarcado. Agora você vai quebrar tudo como? De uma hora para outra? Não tem como. Entendeu? Então, é um processo que, por mais que a gente tivesse consciência de que os filhos que nascessem a partir de agora já fossem nascer já com isso
bem resolvido, né? Essa questão social bem resolvida, se a gente tivesse essa garantia, ainda assim a gente ia dizer que somente os filhos dos filhos iam experienciar. Mas porque teria que, por exemplo, uma mulher e um homem que ainda vivem de uma forma machista, né? Dentro da situação toda, tem um filho, eles vão passar aquilo para o filho. Eles vão, então, assim, não é o que vai se quebrar imediatamente. Ainda tem um... É lento, tá? Sim, é que aí você está extrapolando já para a sociedade. Eu ainda estou assim pensando na nossa guerra interna. Interna. O momento de controlar o excesso da agressividade, que é o exemplo clássico da energia Yang, e com as nossas emoções, que é uma coisa mais classicamente Yin. Entende o que eu estou Não, falando? você consegue sim. Essa tranquilidade interna, se a gente... É trabalho para uma vida, mas... Você consegue experienciar isso sim, você já consegue experienciar a satisfação disso quase que automática, tá? Então, assim, é você ir trabalhando, você ir transmutando, você ir entendendo e você já vai colhendo, cara, em uma semana que eu passei pelo choque elétrico, eu já estou começando a processar várias coisas em energia Yang, várias coisas, que eu já estou fazendo diferente, já estou conseguindo agir diferente, movimentar diferente em dias, entendeu? Então, é o que eu falei, quando começou a quarentena, que eu comecei a trabalhar minha energia eu imaginei, chegou um momento que eu falei assim, vai chegar uma hora que eu vou cagar com a minha energia tudo de novo, que eu sei, sabe? Não, eu já não consigo mais, por exemplo, voltar a fazer coisas que para mim eram muito yang e abafavam minha energia, eu já não consigo mais. Quando você consegue integrar, né, a coisa, você às vezes não consegue nem voltar a fazer as mesmas coisas que, né, que te deixavam em desarmonia. Não, isso aí já é imediato, tá? Mas socialmente, a ponto de a gente experienciar a coisa toda como ela deve ser, não, demora muito, tá?